Oi gente, meu nome é Kathleen e hoje eu vim falar sobre o 5º episódio da série Percy Jackson que está sendo lançada semanalmente lá no Disney+. Vou seguir aqui a minha cobertura por episódio, vamos falar agora com spoiler sobre esse episódio, que pra mim foi um episódio muito bom, um dos melhores aí da temporada. Esse episódio tem momentos muito divertidos, engraçados, mas ele também é importante porque ele traz alguns aspectos bem legais, principalmente aí sobre o Percy, a Annabeth. A gente vai ver alguns avanços em relação à temporada e é o que eu falei pra vocês no último vídeo, né? Essa segunda metade da temporada tende a ser bem mais interessante do que a primeira, já que a gente já estabeleceu muita coisa na história e nos personagens. O episódio vai começar logo depois do Percy sair da água, né? Onde ele estava no final do episódio anterior e ele recebeu a mensagem da Nereida que foi enviada por Poseidon, dizendo para ele ir até Santa Mônica, onde ele encontraria o seu pai pessoalmente. E quando o Percy encontra a Annabeth e o Groover, a gente tem um momento muito fofo, que é aquele abraço do reencontro entre o Percy e a Annabeth, que é algo que ele não estava esperando, mas ela realmente tinha achado que ele tinha morrido. Então aquele abraço foi muito bonito, mas ele mostra também como a amizade entre o Percy e a Annabeth está existindo agora, né? Então a relação deles está melhorando, essa amizade agora existe e eles realmente se importam um com o outro. A gente começou a ver um pouco disso no episódio anterior e agora muito mais, e tende a ficar muito mais forte daqui pra frente. Vale lembrar também que a Annabeth viu 3 senhoras tricotando e uma delas cortando um fio, e aqui eles vão explicar que essas senhoras são as parcas, que são tecelãs do destino, né? Então elas tecem o fio da vida e quando elas cortam um fio significa que alguém vai morrer muito em breve. Como a Annabeth viu essas senhoras olhando ali pra ela, ela fica com medo de que seja um dos 3 ali que possa morrer no meio dessa jornada. Bom, mas puxando o gancho aí do último episódio, todo aquele caos que teve, né, entre eles e a Equidna e a Quimera fez com que os 3 se tornassem fugitivos, em especial o Percy aqui. Isso porque a Equidna acusou os 3 de terem causado os danos no trem e também no arco de St. Louis, então agora a polícia está atrás deles para prendê-los. E a gente tem também a entrevista com o padrasto do Percy, que vai dizer que ele é um garoto problemático, que a mãe dele tá desaparecida e tudo é culpa dele. Então assim, isso vai agravar bastante as acusações e também faz com que eles não possam comprar uma passagem de trem, de ônibus, de qualquer transporte ali, sem que fossem pegos pela polícia. E é bem nesse momento que o Ares vai aparecer para oferecer ajuda aos 3. E o Ares é uma excelente adição ao episódio. Ele é um personagem muito engraçado, mas ele não é bobo, então ele é aquele personagem perigoso, aquele potencial vilão, mas que nesse contexto específico ele tá fazendo ali a coisa boa, né? Ou seja, é o clássico anti-herói. Mas apesar dele tá ajudando, ele também é muito traiçoeiro, então não dá pra confiar nele 100%. E o acordo é o seguinte, ele vai ajudar os 3 a chegarem em Los Angeles sem serem notados, se eles trouxerem de volta o seu escudo que foi perdido. O Percy e a Annabeth vão até um parque de diversões abandonado para recuperar o escudo. Esse parque foi construído pelo deus Hefesto e ele aprisionou o escudo ali depois que ele descobriu que Ares estava tendo um caso com Afrodite, que era sua esposa. Enquanto isso, o Groover vai ficar com o Ares na lanchonete para garantir que o Percy e a Annabeth voltariam com o escudo. E gente, é muito interessante nesse episódio que tanto nas cenas do Percy e da Annabeth lá no parque, quanto nas cenas do Groover com o Ares na lanchonete, a gente vai ver bem mais sobre aquela temática, né, de como que os deuses funcionam, sobre essa crueldade, essa dinâmica super hostil entre eles. É algo que vem sendo abordado desde o começo da temporada e vai vir bem mais forte aqui nesse episódio. Ares comenta que mesmo que o raio seja recuperado, vai ter uma guerra entre os deuses. Ele diz que sim, os Zeus quer o raio de volta, isso é um motivo ali, né, pra incentivar todo mundo a conseguir o raio, mas que mesmo depois de descobrir quem é o ladrão, de recuperar o raio, ele e Poseidon devem entrar em guerra, porque isso é normal pra eles. Ele vai contar que os deuses sempre acham uma maneira de criar essas intrigas entre si, né, esses problemas dentro da própria família. E pra isso ele vai contar a história de Cronos, que era ali o pai de todos os deuses, que comeu os próprios filhos e depois foi forçado a vomitá-los, enfim, um caos total, e depois ele foi aprisionado por Zeus, cortado em pedaços lá no fundo do submundo. Então assim, é uma relação bem complicada, né, e isso já dá uma
pista pra gente que Cronos pode retornar, né? Já que Cronos, ele foi separado ali em pedaços e guardado lá no fundo, mas não significa que ele foi morto propriamente. Enquanto isso, lá no parque, o Percy e a Annabeth vão descobrir um pouco mais sobre a história do deus Hefesto, sobre como ele foi traído várias vezes ao longo de sua vida e sobre como ele quer se vingar agora, né? Então o parque é toda uma construção para isso. Inclusive a ideia dele ter aprisionado o escudo é uma das formas dele se vingar de Ares. E aqui a gente vai ter um diálogo muito importante para essa temporada, que é o Percy lamentando com a Annabeth, dizendo que a sua mãe o manteve muito longe, muito separado dessa realidade dos deuses, né? A ponto de agora que ele tá em uma missão, ele não se sentir bem preparado. Ele fica, né? Ai, minha mãe deveria ter me preparado melhor, deveria ter me contado. Até porque ele só descobriu a realidade dele, né, a origem dele, agora aos 12 anos. E ele tá meio chateado por ter sido assim. Ele acha que teria sido bem melhor se ele já soubesse disso há mais tempo. Por outro lado, a Annabeth vai falar pra ele que talvez a Sally tenha afastado o Percy desse mundo justamente como uma espécie de treinamento, porque o Percy viveu totalmente no mundo dos humanos, achando que ele era um humano normal, né, que ele não era um semideus. Então ele aprendeu a viver como os humanos, ele se tornou uma pessoa muito mais pura, ele pensa de uma forma totalmente diferente da forma como os deuses e semideuses pensam. E ela diz que isso pode ter sido o melhor treinamento, já que agora ele não vai se envolver nessas intrigas, né, como os deuses sempre fizeram. Ele age de uma forma diferente e esse pode ser o seu trunfo. Eles vão encontrar o escudo, mas tem uma pegadinha aqui, né? O escudo só vai ser liberado se um deles se sentar ali no trono e ficar em seu lugar. Então, um deles ficaria preso sentado no trono para sempre, enquanto o outro poderia levar o escudo. Percy vai se voluntariar para sentar, mesmo que a Annabeth tenha tentado impedir ele. Então a gente vai ver ele sendo transformado em uma estátua de ouro, mas o escudo é liberado para que a Annabeth pudesse levá-lo embora. Mas ela se recusa a ir sem um amigo e tenta achar uma forma de manipular ali aquela máquina. Ela é confrontada por Hefesto, que estava ali o tempo todo, e ela diz que não vai embora porque ela tá cansada dessa maneira como os deuses se tratam. E ela diz que o Percy é diferente, ele é o único ali que pensa diferente, ele é puro, ele é bom, ele não é como os outros deuses e semideuses. Ela até vai comentar que ela era assim, mas que agora que ela conheceu o Percy, ela não quer mais ser dessa maneira. Hefesto vai conversar com a Annabeth sobre a relação dela com Atena. Ele também tá um pouco cansado dessa forma hostil como os deuses se tratam há tanto tempo, mas ele comenta com a Annabeth que se ela sair de lá com o escudo, ela pode ser vista como uma heroína e voltar a ser amada pela sua mãe. Lembrando que no episódio anterior, Atena permitiu que a Equidna e a Quimera atacassem a Annabeth, ou seja, colocou a vida dela em risco, praticamente entregou ela à morte, só porque a Annabeth foi impertinente ao apoiar o Percy de enviar a cabeça da Medusa para o Olimpo. Ou seja, ela pegou muito pesado. E não foi só a gente que achou. O Hefesto vai falar aqui que ele achou que isso foi demais da parte de Atena e que ela poderia ficar de bem aí com a sua mãe levando o escudo, mas ela fala que ela não vai sair dali sem o Percy. E o Hefesto, tocado, né, por esse sentimento da Annabeth, por essa persistência ali de levar o seu amigo, ele vai libertar o garoto e os dois conseguem sair dali com o escudo. Quando eles voltam com o escudo, Ares cumpre a sua parte, ele coloca os meninos ali dentro de um caminhão que está indo para Los Angeles e instrui eles a se encontrarem com Hermes lá no cassino Lotus. Ele também vai deixar roupas, dinheiro, dracmas, enfim, tudo que eles pudessem precisar, mas ele não vai seguir junto nessa viagem. Então agora vai ser só os três mesmo. E durante esse tempo em que o Percy e a Annabeth ficaram ali no parque, né, o Groover ficou com o Ares e ele ficou tentando tirar mais informações do deus da guerra. E depois de tudo isso, ele vai revelar aqui que descobriu quem é o verdadeiro ladrão de raios. Como eu já falei pra vocês lá nos meus primeiros vídeos sobre essa série, eu ainda não li os livros nos quais a série se baseia, mas
mas eu já assisti aqueles 2 filmes, né, que são bem complicados ali de Percy Jackson, e nos filmes é revelado quem é o ladrão de raios. Eu não vou falar aqui porque eu sei que pode estragar a experiência de todo mundo, mas eu não consigo imaginar como que o Groover teria descoberto essa informação, se é que essa informação, né, do filme seja verdadeira. Eu não sei como ele teria descoberto isso do Ares, então pode ser que ele tenha sim um suspeito, mas que esse suspeito não seja o verdadeiro ladrão. Vamos ver se a gente descobre aí no próximo episódio, mas esse episódio aqui já deixou aí, né, um gancho, uma ponta aí de curiosidade pro próximo episódio, que talvez revele a verdadeira identidade do ladrão. Mas, gente, esse foi um excelente episódio, eu realmente gostei bastante, eu acho que ele é um dos melhores episódios da temporada. Como eu falei pra vocês, o episódio anterior, além de ser muito curto, eu achei que ele teve alguns problemas, achei que ele foi mais sem graça, não gostei muito. Esse aqui foi muito superior, foi um episódio leve, divertido, mas sem ser bobo, né? Então ele ficou ali em um nível bem legal ali de alívio cômico, eu gostei bastante, sem falar que foi um episódio que trouxe uma expansão aí pra história. Então, uma coisa que foi abordada muito forte nesse episódio foi essa dinâmica estranha dos deuses, né? A natureza dos deuses, como eles são hostis, como a relação familiar deles é muito tóxica e como eles fazem isso já há muito tempo. Então foi algo bem trazido aqui nesse episódio. Eu também gostei que Ares apareceu, Hefesto também, e fico me perguntando quais outros deuses ainda vão aparecer até o final dessa temporada. Além disso, nesse episódio eu percebo o Percy muito mais firme do que ele é, do que ele acredita. Parece que agora ele tá mais ambientado nesse mundo dos deuses, né? Então ele tá muito mais seguro de si, o que torna ele um personagem muito mais forte e muito mais preparado para as próximas coisas que vão vir nessa jornada, né? Que tendem a ser cada vez mais difíceis do que já foram até aqui. Isso tem muito a ver com o que aconteceu no episódio anterior, que pra ele foi, assim, muito importante, né? Então ele ter esse contato indireto ali com o seu pai, ele descobriu um pouco mais dos seus poderes. Inclusive nesse episódio ele tira a Annabeth da água usando o seu poder, ele ainda não sabe como controlar, mas é muito legal vendo ele testar os poderes, né? Então o Percy acaba de se tornar um personagem muito mais interessante, já era super interessante, mas ele ainda tava meio perdido, né? O que é totalmente normal, mas agora ele parece que tá se ambientando aí nesse universo dos deuses e eu tô gostando bastante. Eu acho que o personagem vai só crescer até o último episódio dessa temporada. Mas agora eu quero saber de você, o que você achou do episódio? Você gostou? Você não gostou? Teve alguma coisa aí que eu falei que você quer comentar? Ou alguma coisa que eu acabei esquecendo de falar aqui? Deixa nos comentários e a gente vai discutindo cada ponto do episódio até sair o próximo episódio na semana que vem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like porque me ajuda muito. Envia esse vídeo pra quem também tá assistindo Percy Jackson e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos que eu vou lançar também. Mas o vídeo de hoje foi isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada se você assistiu até o final e eu já espero você nos próximos vídeos do canal. Até a próxima e tchau!